Dizem que toda casa antiga tem um ruído próprio. Madeira que estala, janelas que suspiram com o vento, encanamentos que murmuram de madrugada. Mas naquela casa, os sons não vinham de dentro. Vinham de fora, mais especificamente da porta dos fundos. O dono do relato é Renato, um técnico de informática de 32 anos, que morava sozinho em uma casa simples, alugada, afastada do centro. Um lugar silencioso, ótimo para trabalhar em paz. Era assim que ele descrevia. Até a noite em que descobriu que não estava tão sozinho quanto imaginava. Tudo começou de forma sutil. Uma noite, por volta das 2h40, Renato estava no computador, finalizando um relatório. Foi então que ouviu algo vindo dos fundos da casa. Não era forte, não era urgente. Era como se alguém estivesse testando a madeira da porta. Renato congelou. Aquela porta dava para um corredor estreito, seguido por um quintal pequeno cercado por muro. Ninguém deveria estar ali. Ele pegou o celular, acendeu a lanterna e caminhou até a cozinha. Olhou pela janela, nada. Assumiu que fosse algum animal e voltou a trabalhar. Mas uma hora depois... Dessa vez 3 toques, mais definidos, mais conscientes. Renato levantou novamente, mais irritado do que assustado. Abriu a porta da cozinha e deu 2 passos em direção à porta dos fundos. Foi nesse momento que sentiu algo muito claro. Alguém estava parado atrás da porta. Um som abafado de respiração, lenta, quase atrasada. Não era o vento, não era eco, era uma pessoa. Renato recuou imediatamente, trancou todas as portas e passou o resto da noite em claro. Na noite seguinte, os toques voltaram. Primeiro às 2h35 da madrugada, depois às 3h11 e às 4h03. Sempre os mesmos toques. A essa altura, Renato já estava apavorado. Comprou uma câmera simples e a instalou próxima à porta dos fundos. A gravação daquela noite mostrava o corredor escuro, imóvel. Nenhum movimento, nenhuma pessoa, mas os toques continuavam. Era como se aquilo, seja lá o que fosse, soubesse exatamente onde a câmera estava. Como se não quisesse ser visto, apenas ouvido. Na terceira noite, os toques não começaram com batidas. Começaram com um arrastar lento, como unhas passando pela madeira. Renato, desesperado, pegou uma cadeira, encostou na porta e ficou sentado ali, com uma faca na mão, tremendo. O arrastar parou. Silêncio total. Até que, bem próximo da fechadura, ele ouviu uma voz rouca, quase infantil, sussurrando. Abre. Renato derrubou a faca. A cadeira quase virou. A voz repetiu, agora mais baixa, mais densa, como se estivesse sendo dita bem rente ao vão inferior da porta. Eu sei que você está aí. Ele correu para o quarto e se trancou, tentando ligar para alguém. O celular não tinha sinal. Naquela noite não houve mais toques. Só uma presença imóvel, parada atrás da porta dos fundos até o amanhecer. Renato soube porque, quando o sol nasceu, ele ouviu passos. Um único passo arrastado, se afastando lentamente pelo quintal. Apavorado, Renato decidiu deixar seu celular filmando a porta dos fundos durante a madrugada, enquanto tentava dormir. Às 3h17 da manhã, o áudio captou claramente. E em seguida, um lamento baixo, como alguém chorando do lado de fora. Mas a parte mais assustadora veio após o choro. A gravação captou uma sombra fina, como se alguém tivesse se abaixado bem próximo ao vão da porta. E então, a voz. Você precisa abrir, antes que ele chegue. Renato assistiu à gravação dezenas de vezes, mas uma coisa era clara. Aquela voz não era humana. Tinha textura demais, como se fosse falada por alguém com múltiplas bocas, tentando imitar a fala humana.
Renato decidiu que iria embora na manhã seguinte. Passou o dia arrumando algumas malas. Mas naquela noite, a última que passaria ali, algo diferente aconteceu. Os toques não vieram às 2h37, nem às 3 horas. Eles vieram às 23h55, muito mais cedo, e vieram mais fortes. A porta parecia vibrar. Renato pegou a faca novamente, recuando pela cozinha. O som cessou. Por alguns segundos, nada. Então algo passou pela janela. Não um rosto, não uma pessoa, um olho. Apenas um olho, enorme, escuro, úmido, olhando para dentro da cozinha, no nível da janela, como se a criatura fosse muito mais alta que uma pessoa normal. O olho piscou, e um sorriso que não cabia num rosto humano, se abriu logo abaixo. A voz voltou, mas agora grave, várias camadas juntas. Ele chegou. Renato apagou a luz, se escondeu atrás da mesa e ouviu algo subindo no telhado, passos pesados, arrastados, e então, diretamente acima dele, 3 batidas. A coisa estava em cima da cozinha. O silêncio durou minutos que pareceram horas, até que, de repente, os passos começaram a se afastar pelo telhado, cada vez mais longe, até desaparecerem. O resto da madrugada foi silencioso. Renato saiu da casa ao amanhecer sem olhar para trás. Devolveu as chaves pelo correio e nunca mais voltou. Mas 2 semanas depois, recebeu um aviso no celular. A antiga câmera que ele colocou perto da porta dos fundos, que ele esqueceu de desconectar, havia detectado o movimento. Um curto vídeo mostrava o corredor estreito dos fundos da casa, tudo quieto, tudo escuro. Até que por alguns segundos aparece uma sombra muito alta, inclinada de forma impossível, encostando a cabeça na porta. A sombra se vira para a câmera e sussurra, como se soubesse exatamente para quem estava falando. Por que você não abriu? O vídeo termina aí. Renato desconectou a câmera, mas o movimento continua sendo detectado algumas noites, sempre no mesmo horário, 2h37 da madrugada. Parece que a coisa ainda está lá, e parece que ainda procura alguém que abra a porta. Se você prestou atenção, percebeu que tem algo nessa história que nunca foi explicado. Como aquela batida continuava acontecendo mesmo sem ninguém ali. E por que a figura só aparecia quando ele estava sozinho? Talvez o visitante nunca tenha ido embora. Talvez ele apenas tenha escolhido outra porta para bater. Talvez ele só precise que alguém o escute. E agora, depois de ouvir essa história até o fim, ele sabe que você escutou. Se essa história te prendeu, te arrepiou ou te fez olhar 2 vezes para trás, então não esquece de apoiar o canal. Isso ajuda demais a manter esse tipo de conteúdo vivo aqui. Deixe o like, se inscreva no canal, ative o sininho para receber as próximas histórias. Comente o que você achou do visitante e da porta dos fundos. Obrigado por assistir até aqui. Nos vemos na próxima história, se você tiver coragem de voltar.